Olá, seja bem-vindo ao canal Senhora Literatura. Eu sou a Francine Cruz e hoje eu vou compartilhar com você uma live em que eu participei falando sobre a poeta Ana Cristina César, um pouco da sua vida e da sua obra. Esse projeto faz parte da quarentena literária produzida pela Prosa Nova Produções Culturais. Eu espero que vocês gostem, deixem seu like, deixem seus comentários e aproveitem para conhecer, se vocês já não conhecem, essa escritora maravilhosa que é a Ana Cristina César. Nossa live é sobre essa loura donzela que a tantos cativa e a tantos fascina. Eu espero que vocês estejam aí ávidos para conhecer um pouco mais, quem não conhece, e para quem já conhece, que seja um momento de deleite também, de voltar para essa poesia que é sempre muito prazerosa da Ana Cristina. Bom, primeiramente, vou me apresentar. Eu me chamo Francine Cruz, sou professora, sou escritora, e hoje, dia 1º de maio, a gente sabe que é considerado o Dia do Trabalho, mas também é uma outra data comemorativa que poucos conhecem. É considerado também hoje o Dia da Literatura Brasileira, em homenagem ao nascimento do José de Alencar, né? Hoje nós vamos falar aí da Ana Cristina, essa mulher tão poderosa, e o José de Alencar, ele também criou protagonistas femininas muito lembradas, né? Ceci, do Guarani, a Aurélia de Senhora, a Lucília, né? São todas mulheres protagonistas aí. Então, só fazendo essa pequena lembrança da data de hoje. E é um prazer também falar nessa data, porque o Dia do Trabalho, né, qual é o trabalho do escritor, se não trazer para nós, né, réis mortais, aquilo que muitas vezes a gente não consegue transmitir com as nossas palavras, e eles conseguem fazer isso por nós, né? Também gostaria de agradecer o Luiz Andrioli pelo convite, a Dani Resch pela indicação, e todos vocês que estão aqui assistindo, muito obrigada pelo carinho. Às vezes vocês vão ver que eu vou dar uma olhadinha pro lado, porque eu tô com o meu roteirinho aqui, tá? Então, não levem a mal. É minha primeira live, como de muitos aqui nessa quarentena, né? A gente está se habituando a esse novo jeito de falar sobre literatura através das redes sociais. Está sendo uma experiência bem bacana. E lembrando também que já tivemos grandes escritores aqui falando na quarentena, vocês podem procurar. Quem não assistiu às lives, né, pode procurar no site do Prosa Nova Produções Culturais. E amanhã e domingo temos as últimas lives dessa segunda edição da quarentena, tá? Então não percam também, vai estar bem legal. No finalzinho eu conto para vocês quem é que vai falar sobre o que nas próximas edições. Então vamos lá. Primeiramente, por que eu escolhi falar sobre a Ana Cristina César, né? Eu tenho uma história um pouco curiosa a respeito dela. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o nome da Ana Cristina César não é só Ana Cristina César. O nome completo dela é Ana Cristina Cruz César. Então, guardem essa informação. Eu fui criada pelo meu avô, e desde a minha infância, ele sempre, vira e mexe, rolava aquela história na família da prima suicida, que era lésbica. Isso, palavras do meu avô, tá, pessoal? Não são minhas palavras. E eu, criança, escutando aquilo, porque eu tinha uma prima lésbica que se suicidou, porque ela estava deprimida e tal. E eu ouvia sempre isso, e aquilo me chamava a atenção de uma forma que eu, criança, não entendia. Mas eu criei essa personagem dessa prima suicida do meu avô, e de certa forma eu pensava nela com carinho, né? Porque
eu imaginava que deveria ser muito triste, né, alguém chegar ao ponto de tirar sua própria vida. E no ano de 2013, isso eu já estava com quase 30 anos, 29, e eu recebi uma mensagem de um primo meu lá do Rio de Janeiro, que falou pra mim assim: prima, eu tava lendo aqui uma reportagem que saiu de uma outra prima nossa que é escritora. Porque como eu sou escritora, ele se lembrou, né, de mim e dela, de falar dela. Então eu falei assim: que legal, nossa, nem não sei quem é, né? E aí ele me mandou lá, Ana Cristina César. E eu nem sabia, 2013, nem sabia quem era Ana Cristina César. Foi quando a Companhia das Letras lançou, né, o Poética, que foi que deu o boom novo sobre a Ana Cristina César. Ela estava, né, meio esquecida do grande público, né? Claro que muitas pessoas que gostam de literatura já a conheciam, mas para o grande público ela ainda estava um pouco esquecida. Então, quando a Companhia das Letras fez, pelo aniversário de 30 anos da morte dela, essa reedição de toda a obra poética, então ela voltou muito forte, né, para a mídia, para as livrarias. E aí que eu conheci a Ana Cristina César. Foi dessa forma. E eu fiquei chocada, porque eu falei: meu Deus, como que pode? Na minha família, na minha família que não é próxima, né, uma família distante, mas ela era lembrada, por exemplo, pelo meu avô, que era primo dela, não como a Ana Cristina, poeta, grande escritora, grande tradutora, grande teórica da literatura. Não, ela era simplesmente a prima suicida. Então isso me deixou bastante triste. E eu me senti muito em débito, enquanto também escritora. Lógico, estou ainda caminhando, né? Um dia, quem sabe, chego aos pés da Ana Cristina. Mas eu tomei ela muito assim como um carinho especial mesmo, né? De trazer sempre a memória dela como uma grande escritora que ela foi, que ela é, né? E me sinto um pouco em dívida com ela sempre em relação a isso, e sempre que eu puder vou estar falando sobre ela, sobre a obra dela. Bom, então chega de falar de mim, vamos falar dela. A Ana, ela nasceu em 1952, no Rio de Janeiro, e ela faleceu também no Rio de Janeiro em 1983. Ela tinha apenas 31 anos quando ela tirou a sua própria vida, num momento de grande depressão. Ela foi filha de dois grandes intelectuais, né? A Maria Luísa, que era prima do meu avô, inclusive, e que era professora de literatura, e o Valdo César, que era um grande sociólogo, teólogo, escritor também. Então ela nasceu nessa família que era muito presente à literatura, né? E o primeiro trechinho que eu vou trazer para vocês da obra dela é justamente um trecho que ela fala com a Clara Alvim, que era uma grande amiga dela. E ela escreve essa carta e ela fala sobre essa questão da filiação, né? Então vamos lá. Minha mãe e meu pai também foram crianças, jovens, extremamente brilhantes. Minha mãe foi primeira aluna de neolatinas, ganhou bolsa para a França. Meu pai era fodidíssimo. Passava fome, mas já aos 6 anos ganhava bolsa no primário, tendo aprendido a ler sozinho na Bíblia, acompanhando as leituras diárias dos cultos da família protestante. Pai pastor, do Gênesis ao Apocalipse e de volta. Foram, mas hoje são classe média arrochada, trabalhando demais. Criaram pelo menos 2 em 3 filhos para gênio. Pensam. Você vai continuar e conseguir o que eu tive vontade, mas não capacidade. Os 3 filhos precisam de muita análise. Só 2 estão fazendo. Não exatamente os 2 de cima. Então, essa carta está aqui no livro Correspondência Completa, um livro póstumo, que saiu com as correspondências dela. E por esse trecho a gente consegue perceber toda a pressão que tinha, né? Desde criança, ali sendo filha de intelectuais. E a gente consegue entender um pouquinho também do que ela pode ter passado ali na década de 60, 70, regime militar, pai pastor,
ela com toda aquela questão da sexualidade dela fora dos padrões da época, né? Então, o quanto deve ter sido conflituoso para ela lidar com tudo isso. E, entretanto, ela foi sempre uma criança prodígio, né? Muitos documentos, biografias que falam sobre ela, retratam essa questão de ela já, mesmo antes de saber escrever, já ditar para a mãe os seus poemas. Então, muitos contam, né, que ela ia pulando de sofá para sofá e ia ditando para a mãe o que ela queria com 4 anos de idade. Então, sempre foi muito forte a questão literária para ela, né, desde muito pequena. E a primeira publicação que ela tem em jornal das suas poesias é aos 7 anos de idade. Então, muito criança, né? E depois com o pai super influente na igreja, também tinha seus poeminhas ali publicados no jornal da igreja e tal. Então, ela sempre esteve muito atuante enquanto trabalho de literatura mesmo, né? Mesmo enquanto criança. Depois, ela foi fazer faculdade, fez faculdade de letras na PUC-Rio. Depois da faculdade fez um mestrado em comunicação e fez um mestrado na Inglaterra também, em crítica, teoria e prática da tradução literária. E esse mestrado que ela fez na Inglaterra, ela traduziu alguns poemas, né, da Catherine Mansfield e ganhou uma distinção, né, pela conclusão desse trabalho. Então, ela era muito estudiosa, muito teórica, né? Ela gostava bastante de estudar sobre literatura. Os livros dela, em vida, ela teve pouca coisa publicada, né? A primeira publicação que ela tem é uma antologia que foi feita pela Heloísa Buarque de Holanda, que é esse livro, 26 Poetas Hoje. Esse livro, ele traz, né, os grandes poetas que estavam ali no momento daquela geração, e entre eles a Ana Cristina, que tinha sido aluna da Heloísa. A Heloísa conhecia ela muito bem, eram amigas, e foi a primeira publicação em livro da Ana Cristina, foi aqui no 26 Poetas Hoje. Depois, ela publicou por conta própria alguns livros independentes, né, edições caseiras. Eu vou mostrar aqui para vocês. Foi o Cenas de Abril, tá? Eu não tenho esse livro porque ele é raríssimo. Como ela fez essa edição caseira, ela fez 3 cores diferentes ali, e dizem que, dependendo da personalidade da pessoa que ela conhecia, ela dava uma cor de livro para essa pessoa. E depois ela fez o Correspondência Completa, que vocês podem ver aqui o desenho da capa dele. Ele era um livro pequeno mesmo, bem pequenininho, e mesmo se chamando Correspondência Completa, ele era composto de uma única carta. E ele trazia uma coisa curiosa, que ele trazia como informação que era a 2ª edição, né? Isso era uma brincadeira também, porque se algum bibliógrafo depois fosse procurar a 1ª edição, jamais encontraria, né? Então ela brincou com isso também. Foram feitos, depois da morte dela, vários livros póstumos, né? Inclusive esse que eu mostrei para vocês, da Correspondência Completa. Mas antes, deixa eu falar do A Teus Pés, ó, o livro mais importante eu estava esquecendo. A Teus Pés foi o livro que ela publicou em vida por uma grande editora, que é a Brasiliense. E ela publicou dentro do A Teus Pés os outros livros de forma que ela tinha feito de forma independente, né? Os Cenas de Abril, Luvas de Pelica e o Correspondência Completa. Estão todos aqui nesse livro, que foi em 82 publicado, e que deu um boom também, né, na carreira dela, passou a ser muito conhecida. E esse livro teve várias edições. Então, realmente foi isso que ela fez em vida. Depois, a gente tem vários outros livros, né, que foram feitos póstumos, não só de poesia, esses que eu falei até, né, eram de poesia. Ela fez o livro Literatura Não é Documento,
ela fez, não, foi póstumo, né? Literatura não é documento, escritos no Rio, escritos na Inglaterra, e etc. E o livro que eu falei para vocês, que foi o livro que mudou a minha vida, que é o Poética, da Ana Cristina César, que foi a edição da Companhia das Letras de 2013, que traz toda a obra poética dela. Então, a partir disso, foi um boom, de novo, em torno da Ana Cristina. E ela foi também autora homenageada da Flip, de 2016. Foi a segunda mulher. A primeira tinha sido a Clarice Lispector, e a Ana Cristina foi a segunda, né? Então, a título de comemoração também pela Flip, foi feito o livro que eu estava mostrando para vocês no início, aqui da nossa live, que é o livro do Eucanaã. Livro muito bonito, chama Inconfissões, fotobiografia da Ana Cristina César. Então voltou muito, muito forte essa questão da literatura da Ana Cristina, né? Hoje muitas pessoas conhecem. Vamos lá então falar mais um pouquinho, né, sobre ela. Ela, como eu falei para vocês, produziu os livros em vida de forma artesanal. Isso está muito ligado ao contexto que ela vivia, a geração de escritores e poetas dos anos 70. Eles eram chamados de geração marginal ou geração mimeógrafo, justamente por essa questão de não estarem no circuito das grandes editoras, né, de publicar seus próprios livros, e também pela forma como criavam as suas obras, né? Normalmente utilizavam muito as cenas do cotidiano, uma linguagem bastante fragmentada, uma questão de fugir do literário, né, de ser antiliterário. Então, ela estava inserida nesse contexto. Porém, a Ana Cristina ela tem um diferencial muito grande em certos aspectos dessa geração, porque apesar de trabalhar com essa questão do antiliterário, ela revertia esse antiliterário em literário, tornava esse antiliterário numa coisa bela, por conta de um trabalho posterior muito grande que ela tinha nas suas obras. Ela escrevia coisas do cotidiano, como seus colegas, porém ela tinha um rigor muito grande no trabalho posterior, de lapidar mesmo esses poemas, né? Deixar com uma qualidade literária muito grande e ter esse rigor estético mesmo, né? Até trouxe um trechinho também do livro Poética. Tem uma poesia que ela fala, né? Sou uma mulher do século XIX, disfarçada em século XX. Então, por esse pequeno poema, a gente pode perceber algumas nuances já da personalidade dela, né? E ela tinha muito isso de fundir a vida com a literatura, com a sua poesia, e tanto que isso ela utilizava para dar um tom de conversa íntima, né, nos seus trabalhos. Ela escreveu muito em formas de diário, em formas de correspondência, que são gêneros que por si só presumem uma certa intimidade com o seu leitor, com o seu interlocutor. E isso era realmente um material do seu trabalho, né? Ela utilizava isso como ferramenta. Muitas vezes as pessoas perguntavam para ela se aquilo ali era um diário mesmo, né? O que era aquilo. E ela falava, não, aqui não é o meu diário de verdade, isso aqui é literatura, isso aqui é uma construção, né? Ele tem essa forma de diário, mas ele é totalmente desconstruído. Se você lê ali com atenção, você vai ver que ela mostra todos os andaimes da construção literária que ela fez naquele poema, né? Então ela tem esses paradoxos de deixar o leitor ali no suspense, né? Será que isso aqui é uma intimidade? Ou será que é uma artimanha da autora, né? Então é bem interessante. E eu vou ler então mais um trechinho que fala de como ela brincava mesmo com essa questão do bibliográfico e de ser a profissão dela escritora, né? Então vamos lá.
O tempo fecha. Sou fiel aos acontecimentos biográficos. Mais do que fiel. Oh, tão presa. Esses mosquitos que não largam. Minhas saudades ensurdecidas por cigarras. O que faço aqui no campo, declamando aos metros versos longos e sentidos? Ah, que estou sentida e portuguesa. E agora não sou mais, veja, não sou mais severa e ríspida. Agora sou profissional. Então, como eu falei para vocês, ela brincava muito com essa questão, né, de sou fiel aos acontecimentos biográficos, não, eu sou profissional. Isso vai permear toda a obra dela e é um dos pontos que eu vou destacar aqui nessa live, essa questão do biografismo. A poesia da Ana Cristina também, muitas vezes, ela gera um estranhamento no leitor, principalmente quem não está muito acostumado com essa escrita bastante fragmentada, bastante híbrida. Ela tem poemas com rima, poemas sem rima, poemas que mais parecem prosa, poemas que parecem verbetes de dicionário, carta, diário, índice. Ela tem um poema que é um índice. Então, causa um certo estranhamento a princípio, mas é a forma como ela trazia, né, a sua literatura. Ela trabalhava muito com temas do cotidiano, por isso mesmo o ritmo das poesias dela é um ritmo rápido, né, justamente porque acompanha essa correria do dia a dia, urbano, instantâneo, né, de tentar agarrar ali um instante presente, as experiências que estão passando. Então, às vezes a poesia dela é como uma conversa mesmo que você está tendo com alguém. E quando você está conversando, você não precisa ficar explicando tintim por tintim cada coisa. A pessoa que está ali na sua frente, mesmo que você fale às vezes meias frases, ela está ali, ela te entende. Então a poesia da Ana Cristina, ela capta bastante isso, né? Essa questão da fala, do cotidiano. Mas, como eu já falei antes, com um extremo rigor estético depois, né? Vou ler mais um poema aqui, que eu gosto muito também. Na verdade, são 3 pequenos poemas. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eles estão na página, tá? Assim, um embaixo do outro na mesma página. Então, no sentido mesmo de ser uma fala, uma resposta e uma tréplica, né, digamos assim. Então, se chama ocupação, preocupação e desocupação. Ocupação. O ato de escrever ocupa metade da minha prosa e metade da minha vida. Mando um bilhete para ele. Vê se desocupa a outra metade. Preocupação. Bilhete não respondido. Que ameaças são essas? Desocupação. Preciso sair da outra metade para ceder lugar ao iminente ato de foder. Senhores, essa é a Ana Cristina, né? Sempre arrasando demais. Então, como eu falei para vocês, essa questão do biografismo é uma questão que é muito forte na obra da Ana Cristina, né? O que seria esse biografismo? A questão de você aplicar a biografia do autor à sua obra, né? Isso era uma preocupação para ela, porque poderia gerar interpretações superficiais, interpretações equivocadas. E o que ela chamava também de ilusão biográfica. O que era essa ilusão, né? A presunção de se narrar a própria vida, ela não acontece. Ela é uma impossibilidade, porque quando você começa a narrar a sua própria vida, já virou literatura, já virou outra coisa, né? Não é mais a sua vida, de fato, como ela aconteceu. E ela utiliza o biográfico como obra-prima para o seu trabalho, porém ela ressignifica isso poeticamente, né? Vou ler mais um trechinho aqui para vocês, que fala bastante sobre isso. 3 cartas a Navarro. Navarro, te deixo meus textos póstumos. Só te peço isso. Não permitas que digam que são produtos de uma mente doentia. Posso tolerar tudo, mesmo esse obscurantismo biografílico. Ratazanas esses psicólogos da literatura. Roem o que encontram com o fio e o ranço de suas analogias baratas.
Já basta o que fizeram ao Pessoa. É preciso, mais uma vez, uma nova geração que saiba escutar o paurar os signos. Forte, né? E ela fazia realmente essa questão do simulacro, né? Como ela utilizava muito a questão dos diários, das cartas, e ela mesma diz, isso não é um meu diário, não é uma carta, isso é literatura, mas ela utilizava de uma forma de simulacro mesmo, né? De fazer o leitor acreditar que aquilo era uma intimidade, mas ao mesmo tempo que aquilo era uma construção, né? Ela despersonaliza muito, né, o sujeito ali nos seus escritos. Ela também falava que o diário para ela era uma forma de catarse, né? Servia como cadernos terapêuticos. Ela vai falar também da questão do desejo da idealização romântica, né, que é um problema também, porque as pessoas têm a tentação de buscar no poema a intimidade da pessoa que escreveu aquele poema e deixar a literatura de lado, né? E como ela trabalhava realmente com essas coisas que dão essa impressão, né, muitas vezes as pessoas tentavam ali interpretar de formas que não condiziam com o texto. Então eu vou ler aqui mais um poeminha a respeito disso para vocês. Fica difícil fazer literatura tendo Gil como leitor. Ele lê para desvendar mistérios e faz perguntas capciosas, pensando que cada verso oculta sintomas, segredos biográficos. Não perdoa o hermetismo. Não se confessa os próprios sentimentos. Já Mary me lê toda como literatura pura e não entende as referências diretas. Então ela está a todo momento brincando, né, com essa metalinguagem e com essa questão do seu leitor, né? Um lê como literatura pura e não entende algumas referências que ela coloca, e o outro lê somente como biografia e não entende que aquilo é literatura. Ela jogava bem, né? Ela fazia esse jogo cênico de mostrar, esconder, de trabalhar com esse voyeurismo do leitor, né? E porque ela fazia isso muito porque ela tinha esse apreço pela figura do leitor. É o segundo ponto que eu queria falar sobre a obra dela, esse valor que ela dava para o leitor. Tanto que o livro A Teus Pés, né, esse aqui que eu falei para vocês que foi o livro dela em vida, se a gente parar para pensar no título, e como ela mesma falou, A Teus Pés, ele remete a uma certa devoção religiosa, uma certa humilhação, uma entrega, né, do poeta para o seu leitor, né, rompe, desconstrói a hierarquia do autor e do leitor. Então, é como se o poema ele só existisse, né, só existe com o diálogo com o interlocutor. Então ela valorizava demais esse papel do leitor, inclusive no estilo dela escrever, né, esse estilo fragmentário, ele remete muito para que fiquem esses espaços vagos, para que fiquem essas teias que o leitor possa puxar para um lado, possa puxar para o outro. Ela não fecha o texto dela, ela deixa para a interpretação do leitor mesmo, né? Então, esse leitor que é o voyeur aí da Ana Cristina, na verdade, ele sai com mais dúvidas do que respostas, né? Porque ela mostra um pouquinho e esconde o resto, né? E ele fica ali naquele suspense. Agora, a gente já está aí no nosso horário, né? Eu só quero falar o último ponto da obra da Ana Cristina que me encanta demais, que é a questão da intertextualidade. Isso é tão forte para ela, que ela, inclusive, a todo momento, ela está trazendo citações, né? A gente viu ali um dos poemas que eu li, que ela falava do Fernando Pessoa. E agora eu vou ler esse último poema aqui para vocês, que se chama Cabeceira. E quem conhece um pouquinho da obra do Manuel Bandeira vai conseguir ver aqui que tem vários pontos que remetem ao Bandeira. Cabeceira. Intratável. Não quero mais pôr poemas no papel, nem dar a conhecer minha ternura.
Faço ar de dura, muito sóbria e dura. Não pergunto da sombra daquele beijo que farei. É inútil ficar à escuta ou manobrar a lupa da adivinhação. Dito isto, o livro de cabeceira cai no chão. Tua mão que desliza, distraidamente, sobre a minha mão. Então eu escolhi esse poema para fechar aqui a minha live, porque ele traz um pouco dessas três coisas que eu comentei com vocês, né? É a questão do interlocutor, né? Quando ela fala ali, é inútil ficar à escuta ou manobrar a lupa da adivinhação. A questão, é inútil você tentar adivinhar o que ela quis dizer ali, né? Fazer elucubrações mirabolantes, de tentar ver alguma intimidade aqui. É a questão do biografismo, né? E a questão da intertextualidade também. Quando a gente começa ali, intratável, né? Quem conhece o poema do Cacto, do Manuel Bandeira, né? Tem aquela frase final, era belo, áspero, intratável, que é muito forte essa frase, né? E aí, inclusive, tem aqui a outra frase, nem dera conhecer minha ternura, que também é um fragmento, né, essa questão da ternura, do poema O Impossível Carinho, do Manuel Bandeira. E, entre aspas, ela coloca, da sombra daquele beijo que farei, que é uma citação ipsis literis do poema Canção, do Manuel Bandeira. E, se vocês viram, em relação à questão da intertextualidade, né, eu comecei essa live com a marchinha de carnaval, tá? E eu fiz tudo pra você gostar de mim. E a Ana Cristina usa essa frase, né? Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar. Num dos poemas dela chamado Samba Canção. Então ela tinha essa capacidade também de fazer essas colagens, né, de maneira fantástica. Bom, era isso, pessoal, que eu queria dividir um pouquinho com vocês sobre a Ana Cristina. Quero lembrar vocês também que a nossa quarentena ela está quase acabando, mas ainda temos 2 dias para vocês aproveitarem e aprenderem um pouquinho mais sobre grandes autores, tá? Amanhã a gente tem o Davi Boaventura, que vai falar sobre Michel Laud, e temos no domingo a Etel Frota, que vai falar sobre o Gabriel Garcia Marques, aí fechando com chave de ouro a 2ª edição da quarentena, tá bom? E eu vou me embora, mas eu vou deixar aí todos vocês com uma minhoca na cabeça pra gente pensar sobre essa nossa questão, muitas vezes, de vaidade mesmo na literária. O que é bom, o que é ruim. E a Ana Cristina dá essa paulada aqui na gente. A gente sempre acha que é Fernando Pessoa. Então, pessoal, vamos refletir aí, né? Será que a gente tá... Que bom, né? Se a gente fosse Fernando Pessoa. A gente sempre acha que é. É isso, gente. Um beijo. Obrigada por terem acompanhado aqui, tá? Perdoem o nervosismo dessa estreante. E até mais.